Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 60 a 69, o seguinte: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isso vos escandaliza? Versículo 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, esse texto é muito interessante. Jesus pregando, se auto-intitulando o Pão da Vida. E nesse capítulo 6 de João, nós vemos Jesus ensinando a multidão que o segue. Cristo ensinava quanto à inabilidade do homem chegar a Deus pelas suas próprias forças. Por exemplo, no versículo 44, Jesus diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E é verdade, nos dias de hoje, nós jamais alcançaremos o perdão e a aceitação de Deus pelas nossas próprias forças. É Deus que precisa trazer-nos, ajudar-nos, levar-nos até si mesmo. Ainda no capítulo 6 de João, notamos que a multidão ao redor de nosso Senhor Jesus Cristo começa a murmurar. No versículo 60 diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Estes homens que diziam ser seguidores e discípulos de Cristo estão ofendidos com a pregação dele. Eles reclamam que as verdades que o Senhor ensinava são duros e difíceis de ouvir. Eles desejavam verdades mais suaves, queriam que Cristo falasse sobre coisas mais confortáveis, mais bem aceitos entre os homens. Nisso nós vemos o primeiro ponto que gostaria de destacar, sendo a verdade sobre a condição do homem nunca foi popular ou bem aceita. Quando a Bíblia fala a respeito de bênçãos, é fácil prestar atenção. Quando o pregador fala a respeito de promessas e milagres e curas, as pessoas mostram muito interesse e escutam. Porém, quando mostra qual é a condição natural do homem, as pessoas fazem como fizeram nos dias do Senhor. Elas reclamam que o discurso é difícil de ouvir. Mas a propósito, qual é a condição natural do homem conforme a Bíblia? Como Deus vê o homem? A Bíblia nos mostra que Deus vê o homem como sendo pecador. Por exemplo, em Salmos 14, versículos 2 e 3, diz assim: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Esta é exatamente a realidade humana. Deus nos vê como sendo desviados, sem entendimento e sem desejo
de buscar a Deus. Realmente, Deus nos vê de uma maneira diferente do que nós nos vemos. Uma outra passagem bíblica é Romanos 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo nos mostra que todos nós temos pecado, e esse pecado faz-nos ser destituídos da presença do Senhor. Ou, em outras palavras, o nosso pecado é um obstáculo na nossa aceitação perante Deus. Esse pecado, ele é somente aqueles atos terríveis, será? Como os crimes que vemos hoje em dia, os roubos, os assassinatos que ocorrem nas nossas cidades? Bom, a própria Bíblia define o que é o pecado e podemos ler essa descrição em 1 João 3, versículo 4, que diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado, então, é tudo aquilo que vá contra os princípios que Deus tem estabelecido como regra de vida para nós. E essa descrição do pecado, como também a descrição do homem como sendo pecador, não é uma verdade bem aceita hoje. Como temos visto, a verdade sobre a condição do homem nunca foi popular ou bem aceita. Vamos voltar ao capítulo 6 de João, onde já notamos que os homens que seguiam a Cristo estavam murmurando contra ele. Agora gostaria de ler do versículo 61 ao 66. E esses versículos citam qual foi a resposta de Cristo aos homens que murmuravam. Diz assim o texto sagrado, 60 a 66. Será, pois, que vindo o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de crer. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perceba a maneira que Cristo respondeu àqueles homens. Ele não pediu desculpas, nem tentou oferecer uma outra verdade mais aceitável. Ele não procurou retirar o que disse, mas ainda no versículo 63 ele reafirma o que disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então vemos aqui nosso Senhor Jesus Cristo reafirmando que a carne do homem, ou seja, aquilo que vem da natureza pecaminosa do homem, não presta perante Deus. Apenas aquilo que Cristo tem dito tem aproveitado, pois, como diz o versículo, as palavras de Cristo são Espírito e vida. Sendo assim, podemos destacar um ponto nesta atitude de nosso Senhor, que Cristo nunca abriu mão da verdade. Conforme já lemos no versículo 66, que diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Alguém poderia até perguntar: não teria sido melhor se Cristo modificasse a sua posição sobre esse ponto ou aquele, para não perder aqueles discípulos que tornaram para trás? Não teria sido melhor se o Senhor deixasse de pregar ou enfatizar certas doutrinas para não ofender aqueles seguidores? Hoje em dia nós podemos observar que há muitas igrejas que mudam de posição conforme muda a opinião pública. Assim, as igrejas continuam cheias e bem aceitas, mas cabe a nós perguntar: será que é exatamente isto que importa? Nesta passagem em João, notamos que o alvo do ministério de Cristo não era arrecadar o maior número de fiéis. Não.
Cristo não veio à terra para correr atrás de seguidores. Ele não fazia coleção de discípulos. Certa vez, o Senhor estava na casa de um homem chamado Zaqueu, um judeu, e Cristo explicou a ele qual era o alvo de seu ministério. Achamos esta explicação em Lucas 19:10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, o propósito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo foi buscar e salvar aqueles que caminham para a perdição eterna. O alvo das pregações de Cristo era de declarar a necessidade e a realidade da salvação. Por isso o Senhor nunca abriu mão da verdade. Bom, vamos novamente ao nosso texto em João capítulo 6 e vamos ler os próximos versículos, os versículos 67 a 69, que diz: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Notamos aqui, meus amados e queridos irmãos, o versículo 67, nosso Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta aos 12 discípulos e ele diz: quereis vós também retirar-vos? As multidões estão indo embora, vocês também querem se retirar? E realmente, se nós estamos seguindo a Cristo somente para observar as suas promessas ou as suas bênçãos, nós também um dia ou outro deixaremos de segui-lo. Se nós nos chamarmos de cristãos simplesmente porque temos experimentado uma emoção forte ou frequentado uma igreja, não temos base para afirmar que é Cristo que nos guia. Certa vez, Jesus disse a um grupo de judeus em João 8, versículo 31, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Neste versículo, Jesus ensina que os verdadeiros seguidores são os seguidores obedientes à sua palavra. Como já temos visto, apenas as palavras de Cristo são espírito e vida. Se usamos experiências ou emoções para tentar ser aceito por Deus, as nossas tentativas são sem nenhum proveito, pois a nossa carne para nada aproveita, disse o Senhor. Tomara, meu irmão, que você esteja seguindo a Cristo somente, pois qualquer coisa além de Cristo é insuficiente para lhe salvar. O próprio Simão Pedro reconheceu esta verdade. Vejamos a sua resposta à pergunta que o Senhor tinha feito. No versículo 68 do capítulo 6, diz: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Ao responder a pergunta que o Senhor tinha feito, Pedro faz outra pergunta: para quem iremos nós? É bom nos considerarmos essa pergunta. Se somos pecadores e se somos verdadeiramente destituídos da glória de Deus, conforme Romanos 3:23, então nós necessitamos do perdão divino. E como alcançamos esse perdão? Ou para quem iremos nós? Hoje em dia, o mundo gosta de oferecer respostas a esta pergunta. O mundo sugere que usamos repetições de orações, repetições de tradições, repetições de maneiras de viver ou modos de falar. Tem os que ensinam que podemos conseguir o perdão de Deus, se formos várias vezes a uma mesma igreja ou repetirmos várias vezes uma determinada frase. Jesus falou a respeito destas repetições e ele as chamou de vãs repetições em Mateus 6:7. Vamos ler aquele versículo em Mateus 6, versículo 7, que diz: e orando,
não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, este versículo está indicando que as nossas repetições têm pouco efeito no nosso estado espiritual. Não seremos salvos por falar ou por fazer algo repetidamente. Não. Notamos também uma outra sugestão que o mundo faz ao tentar responder à pergunta: para quem iremos nós? O mundo sugere que possamos ser salvos através das obras. É ensinado que possamos alcançar a salvação se praticarmos boas obras, ou se seguirmos uma lista de regras, ou se fizermos boas obras na nossa cidade. Será que é através das nossas próprias mãos que alcançaremos o favor de Deus? Em Isaías 64, versículo 6, nos mostra que não, pois está escrito assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Irmãos, percebam a maneira que a Bíblia refere as nossas obras de justiça como sendo trapos de imundície aos olhos de Deus. Não será através desses trapos que chegaremos ao céu. Absolutamente. Então a pergunta continua: para quem iremos nós? Pedro responde a sua própria pergunta em nosso texto de João 6, no versículo 68, e ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. A vida eterna se acha em Cristo unicamente. O que o homem carnal não pode alcançar, nem as igrejas podem conceder, nosso Senhor Jesus Cristo tem em si mesmo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, está escrito claramente assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Ou seja, Jesus Cristo é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens pecadores. Ele tem se dado como redenção e cabe a nós correr a Ele e confiar na sua suficiência. As Escrituras mostram a nossa responsabilidade perante Deus. Certa vez Cristo pregava na Galileia e enfatizou que é necessário que arrependêssemos dos nossos pecados e crêssemos no único mediador. Vemos esta pregação de Jesus em Marcos 1, 14 e 15. Concluindo, meu querido irmão, você está à procura do perdão de Deus? Não procure nas suas habilidades, nem confie nas suas próprias obras. Confie unicamente no sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz, pois somente a Ele devemos ir. Tomara a Deus que você esteja confiando unicamente em Cristo, pois somente Ele é suficientemente capaz de nos salvar. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Deus guarde e proteja a sua família. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.